Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Chegamos ao 9º dia do nosso retiro quaresmal. Até agora refletimos um pouco sobre o sentido da quaresma, também sobre o voltar-se para Deus de todo o coração, pedindo perdão dos nossos pecados, pedindo que Ele nos crie um coração puro, e também vimos sobre a importância de realizar a vontade de Deus. Nesta quaresma também nós somos chamados a crescer na caridade para com o nosso próximo. E existem algumas formas de nós manifestarmos esta caridade. Existem tanto as obras de misericórdia corporais, um bem que nós podemos fazer para o nosso próximo de forma material, mas também existem as obras de misericórdia espirituais. E uma das obras de misericórdia espirituais é nós suportarmos com paciência o sofrimento que os outros nos afligem. E é justamente sobre este tema que nós queremos falar agora, sobre a paciência. Essa é uma das grandes virtudes nas quais nós podemos e precisamos crescer para agradar a Deus e também para sermos caridosos e demonstrar todo o nosso amor para com o nosso próximo. São Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, o hino da caridade, no capítulo 13, ele descreve várias características do amor. E a primeira característica do amor é justamente a paciência. O amor é paciente. E depois a segunda característica é a bondade. Essas duas virtudes, elas se complementam. A paciência, como a capacidade de suportar os sofrimentos que os outros nos afligem, e a bondade como uma virtude ativa, em que nós tomamos a iniciativa de fazer o bem ao próximo. Nós vivemos numa época de gente bastante estressada, impaciente. Quantas vezes eu atendo as pessoas em confissão ou direção espiritual e que dizem: olha, padre, eu não tenho muita paciência. Quando eu vi, eu já falei. Porém, é notório também o estrago que tudo isso faz. Quando se fala sem se pensar, sem se meditar, sem rezar, quando a impaciência toma conta do coração. E nós devemos olhar que a paciência é uma das qualidades, um dos atributos do próprio Deus. Deus, ele é paciente para conosco. Nós podemos olhar que a paciência é uma das características do próprio Deus. A Sagrada Escritura chama esta qualidade de Deus, esse atributo dele ser paciente, de longanimidade. Nós devemos olhar que Deus, ele é rápido para sentir compaixão, mas ele é demorado, ele é longo para se encolerizar contra nós. E é olhando para esta longanimidade de Deus, olhando para esta paciência de Deus, que nós somos chamados também a ter um pavio mais longo para com as pessoas que nos rodeiam. Porque se explodimos, causamos também grandes estragos ao nosso redor. E depois muitas coisas não tem como consertar, uma vez que uma pedra foi atirada, nós não podemos mais segurá-la. Uma vez que uma flecha foi atirada, nós não podemos mais detê-la. Também muitas vezes nossas explosões e nossas palavras, elas ferem, machucam. E uma vez que foram lançadas, elas não voltam para nós sem antes ter produzido algum efeito ao nosso redor. Uma palavra positiva, ela vai produzir frutos de bondade, mas também uma palavra irada, uma palavra colérica, ela também vai produzir todo um fruto de maldade ou um mal-estar também ao nosso redor e vai desencadear também situações muito dolorosas, por vezes, de conflitos, de confusão. Nós somos chamados a crescer na virtude da paciência. E tudo isso é algo que nós devemos pedir a Deus, primeiramente, como uma graça, porque sem Ele nós não podemos nada, sozinhos não podemos, mas também devemos nos exercitar. Para adquirirmos uma virtude, nós precisamos praticar 1, 2, 1000, 10.000 vezes, quantas vezes forem necessárias, até que aquilo fique arraigado em nós, impregnado em nós e se torne também a nossa forma natural de agir. Queremos, nesta meditação, pedir a Deus esta graça de crescer na paciência, na bondade, na longanimidade. Para nos auxiliar e nos dar alguns conselhos a respeito de como crescer na paciência, nós vamos nos servir de uma grande doutora da Igreja, Santa Catarina de Sena.
Nos seus escritos, ela fala várias vezes sobre a paciência. Santa Catarina, ela exerceu um grande apostolado através da escrita de cartas. Ela escreveu muitas cartas aconselhando os seus filhos espirituais. E nessas suas cartas, quase 400 cartas que Santa Catarina escreveu, em diversas delas ela fala sobre a paciência. Mas existe uma carta em especial de Santa Catarina, a carta número 13, que está na coletânea dos seus escritos, que é uma carta de como adquirir a paciência. Santa Catarina localiza então a raiz da impaciência no apego desordenado que nós podemos ter. E nesta carta ela aponta então 4 caminhos, 4 passos que nós podemos percorrer para adquirir a paciência. A primeira dessas coisas que Santa Catarina coloca que nós devemos ter para crescer na paciência é a fé. Nós devemos ter fé, ou seja, olhar para todas as coisas com o olhar de Deus, sob a ótica de Deus. Porque quando nós olhamos para as coisas simplesmente por uma ótica humana, quando as coisas não saem do jeito que nós gostaríamos, nós nos desesperamos e nós julgamos que aquela situação ela é irreversível e não conseguimos enxergar além. A fé, ela nos faz olhar as coisas segundo Deus e crer que para Deus nada é impossível e que Ele pode reverter todas as situações. Quando nós enxergamos as coisas pela ótica de Deus, nós enxergamos que, depois nós vamos ver isso, que até de um mal Deus pode tirar um grande bem. Eu costumo sempre dizer que de um mal aparente, Deus pode sempre tirar um bem providente. Então, a primeira atitude que nós devemos ter para ser pacientes é ter um olhar de fé, crescer na fé. A segunda coisa que Santa Catarina nos aponta para crescermos na virtude da paciência é que nós devemos pensar que tudo nos vem de Deus. E ela diz o seguinte: é crer firmemente que Deus existe e que tudo vem dele, menos o pecado, que é algo negativo. Não vem de Deus também a má vontade do pecador. O restante vem de Deus. E aí ela vai dizer: em tudo o que nos manda ou permite, Deus usa da sua providência. Tudo é feito por Deus com mistério e amor, jamais por ódio. Tudo nos vem de Deus e Ele está usando dessas situações para também o nosso bem. Só que, devido ao apego excessivo a nós mesmos, aos nossos gostos, nós não conseguimos enxergar a providência de Deus agindo diante daquelas situações que não saem como nós gostaríamos que saíssem. Nós temos os nossos projetos, os nossos esquemas e nos esquecemos de que existe uma mão providente de Deus que está guiando a nossa vida. Então, quando as coisas não saem da nossa forma, nós nos impacientamos. A terceira coisa que Santa Catarina nos diz que nós devemos ter para adquirir a paciência é que nós devemos crer que até na dor Deus nos quer felizes. E ela vai dizer isso. Terceiro ponto. Ocorre entender na fé que Deus é bondade suprema e eterna. Ele somente quer o nosso bem. Desejo de Deus é que nos santifiquemos e que tudo que Ele nos manda tem esta finalidade. E aqui ela nos pede para olharmos para Jesus Cristo crucificado. Deus permitiu que Ele passasse pela paixão, pela dor, que Ele passasse pela cruz, mas depois da cruz veio a vitória da ressurreição. Quando nós olhamos para Cristo, nós enxergamos ali um grande sofrimento e poderíamos pensar que Deus lhe faltou, mas na verdade não. Deus deu a resposta definitiva, que foi a sua ressurreição. Então nós devemos olhar sempre para o Cristo crucificado, para crescermos na paciência e entendermos que mesmo nos males, Deus também pode tirar um grande bem e um grande fruto espiritual para nós. Deus usa das situações adversas como situações pedagógicas para nós. E ela vai ainda nos dizer: o Criador sempre nos ama como criaturas suas. Somente o pecado Deus detesta em nós. Durante esta vida, na medida de nossas necessidades, Ele permite dificuldades quanto aos bens materiais. Como sábio médico, nos ministra o remédio
de que precisa a nossa enfermidade. Deus age assim para eliminar nossos defeitos aqui na terra, de maneira que tenhamos de sofrer menos na vida futura, ou para pôr à prova a nossa paciência. E também ela diz que Deus permite as adversidades na nossa vida para que nós possamos perceber a instabilidade deste mundo, que este mundo não é permanente, que esse mundo é passageiro, é instável, e também para perceber a nossa própria instabilidade e o quanto é que nós precisamos de Deus, da sua graça e da sua misericórdia. Então, Santa Catarina nos mostra que assim nós devemos acolher com respeito, nós devemos acolher com espírito de fé aquilo que Deus também nos envia para a nossa santificação. E a última coisa que Santa Catarina nos aponta para que nós possamos crescer na virtude da paciência é que nós devemos meditar sobre os nossos próprios pecados. Nós somos chamados a olhar para o nosso coração. Ela diz o seguinte: a quarta coisa necessária para se tornar paciente é esta: refletir sobre os próprios pecados e defeitos, sobre o quanto já ofendemos a Deus. Pensar sobre os nossos pecados também nos ajuda a termos mais paciência para com o próximo, porque então julgaremos que o outro também tem suas faltas, tem os seus defeitos e que precisa também de misericórdia. Assim como Deus utiliza de misericórdia para conosco, nós também devemos usar de misericórdia para com o nosso próximo. E aqui nós podemos nos lembrar da regra de ouro do Evangelho, do Sermão da Montanha, em que Jesus nos diz que da maneira como nós gostaríamos de ser tratados, nós deveríamos também tratar o nosso próximo. Queremos sempre ser tratados com misericórdia. Então também esta virtude deve ser exercitada por nós ao também exercermos a misericórdia para com o nosso próximo. E Santa Catarina termina os seus conselhos nesta carta a este seu filho espiritual, dizendo que nesta vida nós devemos passar por essas pequenas dores para crescermos na paciência. E ela diz assim: pequenas dores, repito, por causa da brevidade desta existência. Aqui na Terra, a dimensão da dor tem a dimensão do tempo. E qual é a extensão do tempo? Assemelha-se à ponta de uma agulha. Assim sendo, a dor é pequena. O sofrimento que passou ficou para trás. Não o sinto mais. O sofrimento futuro ainda não o padeço. E nem tenho certeza de continuar viva. Posso morrer e não sei quando. Somente o presente existe. Nada mais. Soframos então com alegria. E depois ela diz: não fiquemos a escolher tempos e lugares para a nossa santificação ou para a maneira que nós iremos sofrer. Não fiquemos a escolher tempos ou lugares. Contentai-vos com aquilo que Deus vos dá. O tempo é breve e nós somos chamados a crescer nesta virtude enquanto nós temos tempo. Esse é um momento favorável, o tempo da Quaresma, para você se exercitar na paciência, principalmente para com as pessoas que estão mais perto de você. Você é chamado a pedir esta graça a Deus e, ao mesmo tempo, lutar para superar todos os desafios com relação a esta falta de virtude que às vezes pode aparecer na impaciência. A vencer a impaciência e se tornar mais agradável a Deus, ao próximo, através do amor que você presta àquele que talvez te cause algum sofrimento, te cause algum desgosto e alguma falta de contentamento. Como exercício para meditação, eu sugiro para você o texto da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículos de 4 a 7, e como frase para meditação neste dia, essa que São Paulo nos diz nesta mesma carta: o amor é paciente. Deus te abençoe.